neste sabadão, última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, antes, claro, da parada para a Copa do Mundo. E o Cruzeiro em campo buscando mais 3 pontos para melhorar ainda mais o desempenho com o técnico Arthur Jorge. Ingressos à disposição do torcedor celeste. São 5 partidas neste sábado, outras 5 partidas neste domingo. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos juntos com as primeiras do dia neste sábado de Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro em campo neste domingo contra a equipe do Fluminense. Fluminense que tem alguns desfalques importantes, mas é um time que está brigando ali, esteve até perto em outro momento da liderança da Série A do Brasileiro. Vem de uma oscilação, mas classificado na Copa Libertadores, assim como o Cruzeiro. E o time do técnico Zubel Dias. Zubel Dias que inclusive vai cumprir suspensão pela última rodada. O Fluminense, em termos de Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Mirassol. Mais de 20 mil ingressos vendidos e a venda pode melhorar, hein? Cruzeiro trabalhando aí com um público acima dos 40 mil torcedores. Neste domingo é aquele horário pesado, 8h30 da noite. É para se despedir, depois é a pausa para a Copa do Mundo e a retomada dos jogos somente no final de julho. Então pode acessar aí ingresso.cruzeiro.com.br para você comprar o seu ingresso. Rodada de número 18, a penúltima do turno da Série A do Brasileiro, que tem jogos neste sábado: Atlético Paranaense e Mirassol em Curitiba, Flamengo e Coritiba no Maracanã, Bahia e Botafogo em Salvador, Grêmio e Corinthians em Porto Alegre, Santos e Vitória. Amanhã, domingão, Red Bull Bragantino e Internacional, Palmeiras e Chapecoense, Vasco e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense, Remo e São Paulo. Aí depois a 19ª rodada, a última do turno, como eu disse, somente no final do mês de julho, quando o campeonato for retomado. O Palmeiras lidera com 38 pontos, Flamengo segundo com 31, Fluminense, adversário do Cruzeiro, é o terceiro com 30. Atlético Paranaense, o quarto, 27. Red Bull Bragantino fechando o G5, tem 26 pontos ganhos. O Cruzeiro está na 9ª colocação com 23. E aí na zona de rebaixamento, Santos, 17º, 18 pontos. Mirassol, 18º, 16. Remo, vice-lanterna, 15 pontos. E na lanterna, Chapecoense, com 20 pontos ganhos. O Cruzeiro fecha a preparação hoje à tarde na Toca da Raposa 2. E aí o técnico Arthur Jorge define os relacionados para este compromisso. Em relação, por exemplo, ao jogo da Libertadores, Wanderson foi cortado até do banco, não chegou a ser relacionado. E vamos ver agora que tem a volta do Gerson, talvez sobre aí para o Japa, e vamos ver se vai precisar cortar algum outro jogador ou se corta outro jogador da lista dos relacionados. O Arthur Jorge, o Cruzeiro trabalhou ontem, aí aquele treino de recuperação para quem atuou a maior parte no duelo diante do Barcelona de Guayaquil. Hoje uma tendência de todo mundo indo a campo, uma certeza, é um Cruzeiro forte para se despedir bem e cumprir todas as etapas estabelecidas na chegada do técnico Arthur Jorge. Excelente sábado para todo mundo. O Cruzeirão hoje fecha os trabalhos na Toca da Raposa na parte da tarde e o time concentrado para esse compromisso de amanhã contra o Fluminense às 8h30 da noite. Mais um jogo no Mineirão e mais uma expectativa de casa cheia. Nação Celeste, hein? Para empurrar o Cruzeiro a buscar mais uma vitória na competição, chegar à 7ª vitória no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro que vem de goleada para cima do Barcelona de Guayaquil, mas no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro segue nessa campanha de recuperação. Esse é o objetivo, esse é o lema. E para o confronto, o Gerson é novidade. O jogador não atuou no duelo da última quinta-feira, estava suspenso na Copa Libertadores, mas segue firme para esse jogo contra o Fluminense. Vamos lá. Sobre Copa Libertadores, o Cruzeiro ontem, sabendo que vai enfrentar agora na vida do time celeste o Flamengo, o time rubro-negro nas oitavas de final da competição mais importante da América do Sul, e
Primeiro jogo, Mineirão. Segundo jogo, Maracanã. Primeiro jogo, ali entre os dias 11 e 13 de agosto, né? E a volta dos dias 18 a 20 de agosto. A Conmebol ainda vai confirmar, mas o Cruzeiro já no planejamento, acelerado na Toca da Raposa. O Cruzeiro estava esperando, óbvio, né? Ter a certeza da passagem às oitavas de final. O Cruzeiro estava esperando que isso acontecesse. E aí agora algumas coisas vão ser resolvidas. Por exemplo, contratação. Lateral esquerdo, Gabriel Rojas, segue na mira. Zagueiro, o Cruzeiro vai contratar o Igor Júlio, é o nome que o Cruzeiro trabalha. Enfim, são situações que estão sendo resolvidas, por exemplo, de atletas que vão deixar o Cruzeiro, como Chico da Costa, o próprio Japa. Essa organização é o planejamento do Cruzeiro na Toca da Raposa. Torcedor animadaço depois da classificação na Libertadores. Vem aí Cruzeiro e Flamengo, hein? Cruzeiro e Flamengo na Liberta. Amanhã é outro carioca, é o Fluminense, é o Flusão, às 8h30. Como vai o Cruzeiro? Embalado, empolgadaço depois da classificação na Libertadores. Fala aí, Panci, um abraço. Boa tarde, Pancieri. Boa tarde pra você também, Tiagão. Um abraço pra você, seu nome, seu bairro, nossa Nath Fiuza, toda a nação celeste, ouvintes da Itatiaia. Olha só, o Cruzeiro que treina hoje à tarde e fecha a preparação para esse duelo contra o Fluminense. Thiago, uma coisa é certa na Toca da Raposa. O Cruzeiro quer terminar de forma positiva, né, essa parada aí para a Copa do Mundo, até para as férias também. Dia 1º todo mundo já descansa até o dia 21, né, do dia 1º ao dia 21 férias, e o Cruzeiro então totalmente dedicado a esse duelo contra o Fluminense. Tem um retorno mais do que importante, que é o do Gerson. Mateuzinho foi bem, né, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Estávamos juntos, Thiagão, na jornada esportiva. Ele que foi escolhido pelo técnico Arthur Jorge para iniciar o duelo. Mas aí o titular da posição é o Gerson, retornando para esse confronto contra o Fluminense. E o Cruzeiro, 7ª vitória, significaria 23 pontos, também alçando voos maiores dentro do campeonato, nessa campanha de franca recuperação do time celeste no Brasileiro. O técnico Arthur Jorge pode colocar força máxima, especialmente por conta dessa parada. O Fagner sempre é um atleta que vem sendo poupado em Brasileiro, mas como vai ter esse descanso, Thiagão, eu tô apostando no Fagner para começar o jogo amanhã. E aí, Nath Fiuza, os jogadores do Cruzeiro, assim como todo o futebol, tendo essa pausa, Cruzeiro embalado, né, Nath? Esse astral, essa maré muito importante, virar essa pegada para também no Campeonato Brasileiro pontuar e sair com uma melhor condição ainda para a pausa da Copa, Nath. Sem dúvidas, né? Aproveitar esse momento de confiança, de bons resultados, para somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que abre essa rodada na 9ª colocação, tem 23 pontos, vai enfrentar o Fluminense, que tá ali um time de G4, que é o que a gente projeta para o Cruzeiro, né? O início de campeonato muito ruim, ainda sob o comando do técnico Tite, mas com o Arthur Jorge. O Cruzeiro já subiu, se eu não me engano, 11 posições na tabela e mira agora a parte de cima, que foi o local que a gente sempre disse que o Cruzeiro poderia brigar, dado a qualidade do seu elenco. Então, um confronto agora contra o 3º colocado, o Fluminense, que tem 30 pontos. Se o Cruzeiro vence, vai a 26, ficaria a 4 pontos de um time que está lá onde o Cruzeiro quer estar na reta final, na segunda metade do campeonato. Então, é um duelo muito estratégico neste sentido, né? Fora que a gente está falando de uma zona intermediária aí da tabela que está muito embolada, muito equilibrada. Então, se o Cruzeiro também desperdiça a oportunidade de somar pontos em casa, pode ser ultrapassado aí pelo próprio Atlético, pelo Grêmio, pelo Corinthians, pelo Internacional, pelo Botafogo. Tá tudo muito embolado. Então é um jogo em casa. O Cruzeiro vem de uma boa sequência como mandante. O jogo contra o Barcelona, pela forma como se desenrolou, a goleada, alguns titulares conseguiram até sair antes, né, sendo substituídos para já iniciar um período de descanso, de recuperação, é dar aquele último gás agora nesse jogo contra o Fluminense para encerrar essa primeira parte do campeonato de uma maneira muito mais positiva do que o campeonato que começou lá em janeiro. O Fluminense, que perdeu a última rodada, né, pro Mirassol, fora de casa, precisa se recuperar. O Fluminense viveu dias de tensão, de desgaste também para buscar a classificação na Libertadores, que foi sofrida. O Cruzeiro pode tentar se aproveitar aí de tudo isso, né, Thiago? Nath, e tem boa notícia, viu, pro torcedor do Cruzeiro, notícia de agora. Você destacava em manchete. Qual é a boa
notícia pro torcedor, hein, Pance? Atacante Sinisterra, Tiagão, acabou o mistério. Vai sair. A gente já tinha dito aqui na Itatiaia que o contrato dele tinha sim algumas possibilidades de metas, né, a serem cumpridas, mas eram metas fáceis, né, não eram metas impossíveis. Ele já tinha até cumprido já. E aí o Cruzeiro acertando a permanência em definitivo do colombiano Sinisterra até o fim de 2028. O atleta que estava emprestado do Bournemouth da Inglaterra, o Cruzeiro pagando em mais ou menos 3,5 milhões de euros para ter em definitivo o Sinisterra. Vamos colocar as imagens desse acerto, né? Do Sinisterra, ele que tá aí agora no Cruzeiro. Enfim, estava até já apertando a mão do Pedro Júnior, a foto ali também do Sinisterra fazendo o sinal de joia, mas é isso, ô Thiago, o Cruzeiro tendo o Sinisterra por mais tempo, jogador que tem agora essa missão de ter um segundo semestre, né, livre de lesões, com a cabeça boa e firme para ajudar o Cruzeiro, Thiagão. Ô, Pancieri, Cruzeiro vai lançar a camisa pra Copa do Mundo. Eu tô vendo um movimento aí de clubes brasileiros, né, lançando a camisa. Isso geralmente tem acontecido nas últimas Copas, de fazer a camisa na expectativa de Copa do Mundo, né, a camisa toda amarela com os detalhes do clube. O Cruzeiro que lançou na quinta-feira a camisa 2, maravilhoso. Agora sim, hein, Cruzeiro, porque aquela outra do número 2, eu falo a verdade, quando eu não gosto, eu falo. Você não gostou, não? A outra, aquela riscada de azul, não, aquela ficou feia demais. Essa não, essa ficou maravilhosa, viu, Pance? E vai ter camisa pra Copa? Vai ter sim, hoje inclusive o Foot Headlines, ele vazou uma imagem aí dessa camisa nova do Cruzeiro, amarela, óbvio, né? Em homenagem à seleção brasileira, com as estrelas soltas, o símbolo da Adidas em azul, as estrelas soltas, e aí o símbolo também da Adidas, né? As 3 listrinhas em verde. Ficou bem legal, ficou bem bacana. Essa imagem também está no nosso itatiaisport.com.br, dessa foto da nova camisa do Cruzeiro que está sendo homenageada aí. Agora estamos vendo as fotos do Sinisterra e do Pedro Júnior, que a gente falou há pouco, da renovação de contrato. Aí tem a foto também da camisa nova do Cruzeiro, dessa camisa número 3, pra turma que tá nos acompanhando no YouTube. Essa aí, tá vendo, não tem erro a camisa branca. A branca não tem erro. Branquinha, tal, estrela solta, maravilhosa. Ah lá, essa aí, não, olha, show de bola, sem invenção. Eu gostei, Thiago, eu achei linda. Espetacular. Eu achei linda. Sem invenção. Agora, a amarela é diferente, né, Pance? Olha só que legal, a gente tá com a imagem aí, ó, que foi vazada por esse site. É diferente, mas é uma forma, né, uma maneira de homenagear a seleção brasileira e também da Nação Celeste, está bem vestido com o uniforme do Cruzeiro, fazendo também uma homenagem à seleção. Eu gostei. Tá meio amassada ali na foto, mas eu acho que mas ela tem detalhes em verde, né? As marcas da Adidas em verde, o azul com o amarelo já diz tudo de Brasil. Ficou legal sim. Ficou bem bonito. A Adidas acertou, o Cruzeiro acertou na amarela e na branca. Meu Deus, espetacular a camisa do Cruzeiro.